Levante sua Bíblia aberta em Gênesis 11, 26. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo através desta palavra, que eu seja abençoado agora nessa pregação. Me dá ouvidos espirituais e entendimento para que essa palavra venha me dar direção e me fortalecer. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos aprender com o exemplo de fé de Abraão. Amém? Mas eu quero voltar um pouquinho na história do pai dele. No livro de Gênesis 11, versículo 26 diz assim: e viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Olha para mim, por favor. O pai de Abraão teve 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. O que deu neto para ele foi Harã. E nasceu Ló, o conhecido sobrinho de Abraão. Depois, aqui no versículo 28 diz assim: e morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, aonde? Em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de quê? Para onde ele ia? Para a terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá onde? Em Harã. Mas ele saiu de Ur dos caldeus para ir para onde? Para Canaã. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta que eu vou continuar. Mas entenda isso. Ele teve 3 filhos, um morreu, deixou um neto. Quando o filho morreu, momento difícil. É difícil perder alguma coisa, e mais difícil quando perdemos familiares, pessoas que amamos. Mas era uma situação que ele tinha que superar. E ele saiu de Ur dos caldeus dizendo: eu vou para Canaã. No meio do caminho ele parou numa cidade chamada Harã. E ele ficou ali e morreu com 205 anos. Entenda, por favor. Era para ele não parar, mas ele não conseguiu superar aquele momento difícil, e aquilo parou ele. Aquilo matou o sonho dele. Aquilo que aconteceu desestabilizou ele, e ele deixou de sonhar e não chegou até Canaã. Tudo que você começar, termine. Não deixe nenhum sonho seu morrer. Momentos difíceis passam. Você tem que superar. Você não pode deixar nada te parar, por mais difícil que seja a situação. Não estou dizendo que a situação era fácil, porque é fácil você julgar a situação dos outros. Cada um sabe o desafio que enfrenta, mas isso não pode te parar. Ele não chegou a Canaã. Até aí você entendeu? No capítulo 12, no versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão, da idade de quê? De 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram, em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Olha para mim, por favor, vamos entender isso. O pai de Harã não conseguiu superar aquela dificuldade, resolveu ficar em Harã, e Deus chama Abraão. Abraão tinha quantos anos? 75 anos. Por que a Bíblia deixa a idade dele? Para mostrar que para Deus não tem idade. Se alguém te achar velho, não tem problema. O problema é quando você se acha velho. Enquanto as pessoas falam da sua aparência, da sua idade, Deus não vê isso. Porque Deus falou falou para o profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, eu vejo o interior. O homem vê o lado de fora, eu vejo o coração. Não fique deixando a sua idade atrapalhar, porque isso só existe na sua cabeça. Isso não existe para Deus, porque Deus pode cumprir as promessas dele na sua vida com qualquer idade. Deus é Deus. E ele chamou Abraão com 75 anos. Bispo, eu tenho mais. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Bispo, eu tenho menos. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Não é a idade que decide, nem que mata os seus sonhos. Deu para você entender? E Deus disse assim: Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai. Deus mandou ele o quê? Sair. Aprenda uma coisa: Abraão é chamado o pai na fé. Deus chega a dizer em Isaías 51:2, para nós olharmos para Abraão e para Sara. Deus manda. Você não vê Deus mandando olhar para todo mundo. Deus disse: olhai para mim e sede salvo. Ele disse: olhai para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Mas ele também deixou um referencial para nós aprendermos com Abraão. Ele disse: olhai para Abraão e olhai também para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Olha para mim, por favor. Deus te chamou para te abençoar e te multiplicar. Deus te chamou para fazer coisas grandes na sua vida, mas você tem que ouvir a voz dele. Abraão ouviu a voz de Deus. Deus disse: sai, ele saiu. Aprenda, porque para Deus trabalhar na sua vida, como trabalhou na vida de Abraão, você vai ter que cooperar. Abraão foi um homem que deixou Deus fazer o que ele queria. Ele deixou. Deus não disse para ele: eu vou te levar para tal lugar. Deus não disse isso. Deus disse: vai que eu vou te mostrando. Porque na nossa caminhada Deus vai dando direção. Vai por aqui, vai por ali, não vai por lá, não confie em fulano, se afaste disso. Deus vai guiando você, quando você tem ouvidos para ouvir a Deus. Até aí você entendeu? Abraão, ele saiu. Era para ele sair. Tem gente aqui que trabalhava para os outros, e Deus disse: sai. Ela saiu, montou um negócio, está arrebentando, porque Deus falou para sair. Tem gente que Deus não falou para sair. Você tem que ter discernimento espiritual para você não tomar atitudes pelo testemunho dos outros. Você tem que tomar atitudes pelo que Deus fala com você. Se é para ficar, fique. Se é para sair, saia. Amém? Eu já vi casos que a pessoa foi mandada embora e ficou até contra Deus, mas Deus deu uma direção. Aquele ser mandado embora já era Deus trabalhando para a pessoa enxergar que Deus tinha algo maior para ele ou para ela. Amém? Deus faz coisas que você nem imagina. Deus não está parado, Deus está trabalhando. A mulher deu testemunho aqui semana passada, que ela disse: me deu vontade de tomar um café naquela padaria, e eu entrei na padaria, fui tomar café, fiz amizade com o rapaz, fechei um negócio grande com ele. O rapaz disse que bateu o carro, fez amizade com um cara que bateu nele e fechou um negócio grande. Deus trabalha como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. A minha parte é crer.
Mas quando você não está bem, você murmura: pô, perdi o emprego, pô, bati o carro. Deus sabe o que Ele permite e sabe o que Ele faz. Amém? Você tem que crer. Abraão foi chamado pai na fé. Olhai para Abraão. Agora entenda, por favor. Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão pega Ló, o sobrinho dele, e vai com ele. Era para levar Ló? Não era. Ele falou: sai da tua terra, da tua parentela. Não era para levar Ló. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Por quê? Certas pessoas que você gosta, que você ama, você tem que continuar amando, mas no que diz respeito a trabalho, ao que Deus tem para fazer na sua vida, essa pessoa não pode estar perto de você. Essa pessoa não pode estar envolvido, ainda que seja familiar, ainda que seja amigo, ainda que seja até alguém que te ajudou, que você pode ajudar, mas não no negócio com você. Abraão sai de Arã e chega até Canaã. Ele chega. Diga: eu vou chegar em Canaã. Você não crê que você vai chegar na sua vitória esse ano, não? Crê que você vai chegar na sua vitória. Ele chegou a Canaã, mas entenda, por favor, veio uma fome. Aqui no versículo 10 diz assim, versículo 10: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha para mim, por favor. O pai na fé, o grande Abraão, não era para ter saído daquela terra para ir para o Egito. Era para ele ter confiado que Deus, naquela dificuldade, ia suprir tudo e não ia deixar faltar nada. Mas ele não consultou a Deus. Ele não teve fé para enfrentar aquela fome, aquela dificuldade. Ele desceu para o Egito, se arrebentou. Lá no Egito colocou a mulher dele em risco, porque o rei do Egito pegou a mulher dele, levou para o palácio. Se Deus não trouxesse uma praga no Egito, ia destruir a família dele, pelo medo dele. E Deus permite, isso está na Bíblia, para você entender que nós somos seres humanos, nós sentimos medos, nós erramos, nós falhamos, nós temos fraquezas, e nós temos que aprender com nossos erros, com as nossas fraquezas, e temos que olhar para frente, porque Abraão também errou, e errou 2 vezes, tá? Porque outra vez ele falou para Abimeleque que a Sara era irmã dele, e Deus à noite falou para Abimeleque: não toque aquela mulher de Abraão, consertando o erro de Abraão, porque Deus é muito misericordioso. Você viu o testemunho falar: quebrei 2 vezes porque me afastei e voltei. Deus é muito misericordioso, Deus é muito bom. Ou não é? Nós que somos difíceis, mas Deus é fácil. Agora entenda, por favor, ele pega Ló e leva. Vem uma fome na terra, era para ele ficar ali, consultar Deus. Deus, o que é que eu faço? Ele não consultou Deus. De Arã Deus mandou ele sair, de Canaã Deus não mandou ele sair, ele se arrebentou. Então você tem que ter cuidado para você não ficar onde não é para você ficar, e para você não sair de onde não é para você sair. Porque quando você está no Espírito, Deus te guia: faça isso, não faça aquilo. E coisa que você fez, não quer dizer que fazendo de novo vai dar certo. Para cada situação Deus dá uma direção. Está dando para você entender? E Abraão vai para o Egito e quebra a cara, e ele tem que sair do Egito, porque o rei do Egito fala: sai daqui, Abraão. Ele sai de lá. Abraão começa a viver pela fé. Abraão foi um homem de fé, porque ele ouvia Deus. Só que ele começou a crescer muito, e o sobrinho dele também começou a crescer muito. Entenda isso, por favor. Se você chegar no capítulo 13, no versículo 7, você vai ver o seguinte, ó. É tanta coisa de Abraão, eu vou tentar tirar o máximo de ensinamentos aqui. Versículo 7 diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. Por que fala isso, hein? Olha para mim, por favor. Abraão cresceu, os pastores do gado dele tomavam conta e começaram a brigar com os pastores do gado de Ló. Começou a ter brigas. E a Bíblia diz que
naquela terra havia cananeus e perezeus, ou seja, havia inimigos ali. E se eles brigassem entre eles, eles iam ser fracos. Deu para você entender? Se os inimigos observassem e presenciassem uma briga entre Ló e Abraão, eles iam dizer: agora é hora de atacar, porque eles estão divididos. Por isso que o diabo trabalha para você ter problema no casamento, o diabo trabalha para você ter problema dentro de casa, o diabo trabalha para você ter problemas com funcionários, porque quando tem problema dentro, os ataques de fora atingem você e você se dá mal. Lembra quando Israel foi atacada? Havia um problema político dentro, e eles esperaram o momento certo para poder atacar. O mal não ataca a qualquer hora. Ele espera o momento que você está fragilizado, que você está abatido, que você está muito preocupado, estressado, ansioso. Ele espera o momento para ele atacar e ter resultado no ataque dele. E Abraão falou assim: Ló, nós temos que tomar providência. Os cananeus estão aí, os perezeus estão aí, os inimigos estão aí. Se a gente ficar brigando entre a gente, vai ficar fraco. Porque qualquer equipe dividida é fraca, qualquer equipe unida é forte. Deus trabalha com união, unidade, espírito de união. Pode ver que o nome da igreja é o quê? Universal. Quem não quer unir, pode ir embora, vai com Deus. Mas é une, não é desune, é universal. Então ela é forte no mundo inteiro porque ela une, ela não desune. Quem quer desunir, vá com Deus. Melhor perder qualquer um que quer desunir do que perder esse espírito de unidade. Quem já foi para outro país e entrou na igreja universal aqui? Levante a mão. Mesmo espírito que aqui, amém? Mesmo espírito, seja qualquer lugar do mundo, mesmo espírito. Aí diz assim, versículo 8: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e entre meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Irmãos, não dá para ficar brigando. Olha para mim, por favor, olha para mim. Deus permitiu que os pastores de Ló brigassem com os pastores de Abraão, porque Deus queria que houvesse ali um rompimento. Deus queria fazer algo grande na vida de Abraão e queria que ele se afastasse de Ló. Por isso que eu disse que você tem que ouvir a voz de Deus, porque tem familiares seus que não tem que estar nos seus negócios. Você pode ajudar de outra maneira, mas não no seu negócio. No seu negócio pode quebrar, pode trazer problemas. Seja o familiar, o grau que for do parentesco, não tem problema. Tem pessoas que não é para estar com você. Tem pessoas que um dia te ajudou, que você pode ajudar, mas não trazendo para a sua intimidade, não trazendo para os seus negócios. Agora tem pessoas da sua família que trabalha com você, que soma com você e vai fazer diferença com você. Mas aí o próprio Espírito Santo é que te guia. Tem filhos que é para trabalhar com você, tem filhos que é para trabalhar em outro lugar. E se você ouve a voz de Deus, você não é enganado. Ali era o momento de Ló e Abraão se afastar. Deus falou: sai da tua terra, da sua parentela. E Abraão tinha uma dificuldade em se afastar de Ló. Ele tinha uma dificuldade. E Ló era um tipo de pessoa que não reconhecia que era abençoado por causa de Abraão. Tem familiares seus que não reconhecem, mas é abençoado porque você ora por eles. Você vê eles sendo abençoados e você sabe: obrigado, meu Deus, o Senhor respondeu minha oração. Mas ele não acredita, até critica você, sim ou não? Mas eles são abençoados por causa de você. E quando ele se afastou de Abraão, ele se afundou. E Abraão foi usado por Deus para poder ajudar Ló. Deu para você entender? Então você tem que ter essa vida com Deus. Por quê? Porque tem pessoas que você tem que ter com você, tem que ter pessoas que você não tem que ter com você. E o Espírito Santo é que tem que falar isso. E você tem que ter coragem. Lembra que Abraão se deitou com Agar? E ele também teve dificuldade quando nasceu Ismael, de mandar Ismael embora, porque Sara falou com ele: olha, Abraão, eu vi Ismael maltratando, zombando de Isaac, não vai dar certo. E ele não aceitou, e Deus apareceu para ele e falou assim: escuta sua mulher. Agora, entende isso aqui. Quando Abraão não tinha que dar ouvidos a Sara, ele deu e deitou com Agar. Quando ele, olha só, entenda isso. Quando Abraão não tinha que ter dado ouvidos a Sara,
ele deu e deitou com Agar. Quando ele deveria dar ouvidos a Sara e mandar Ismael embora, ele não deu ouvidos a Sara. O pai na fé, hein? O pai na fé. Entenda, por favor. Tem pessoas que convivem com você, que trabalham com você, que tem certas coisas que fala, dê ouvidos. Mas tem coisas que não é para você dar ouvido, porque não vem de Deus. O Senhor Jesus conviveu com os discípulos. Ele sabia a hora que era Deus usando, o Pai usando Pedro. Ele falou assim: não foi sangue nem carne, meu Pai que te revelou isso. Mas ele também teve discernimento para dizer: agora é o diabo, arreda Satanás. Ele não disse sai Pedro, ele disse arreda Satanás, sai diabo. E você tem que ver quem convive com você, porque às vezes é o próprio diabo falando, e às vezes é Deus usando. E como eu saber, bispo? Só você tendo o Espírito de Deus para te dar discernimento. Deu para você entender? Agora, por favor, eu quero chegar no ponto principal para terminar. Eles se separaram, e Deus mostrou a Abraão o que ele queria fazer na vida de Abraão. Deus queria fazer coisas grandes, porque Deus prometeu coisas grandes. Agora, é difícil você se manter na fé. Isso é o ponto principal de hoje. É difícil você se manter na fé, esperando a promessa se cumprir, porque Deus não diz o tempo. Depois de muito tempo, que Deus diz assim: Abraão, esse ano sua mulher vai dar luz a um filho, e ele vai se chamar Isaac. Ela chegou a rir. Depois de um tempo que Deus disse que demoraria um ano. Se Deus falasse para você: vou mudar sua vida em tal mês, em tal ano, esperar já seria difícil. Imagine quando Deus não fala. E você sabe que não é o nosso forte esperar, o ser humano não gosta. Mas eu já falei para vocês que uma parte da fé está ligado a esperar. E Abraão e Sara achou que estava demorando muito, e Sara falou: deita com Agar, dá um jeitinho, vamos ajudar Deus, estamos ficando velhos, aproveita. E nasce Ismael, que trouxe um problema na época e traz um problema até hoje. E você sabe disso. Você que conhece, né, o que acontece no Oriente Médio, você sabe o motivo disso, dessa guerra lá. Agora entenda, nessa caminhada para se manter na fé e não ceder é difícil. De repente você está num momento tão difícil da sua vida que você está sendo tentado a um dinheiro desonesto, a uma coisa suja. Não ceda, para que isso não traga prisão, vergonha para a sua família, humilhação. Não ceda, por maior que seja a pressão. É difícil, quando a promessa está perto de chegar, é difícil você resistir, é difícil você se manter na fé. Mas nesse momento que a promessa está perto de se cumprir, você não pode errar. Ele errou, e errou feio. Deus teve misericórdia, manda nós olharmos para ele, porque ele superou. Mas ele errou feio, no momento que não era para errar. Por quê, bispo? Porque estava demorando, a idade estava chegando, e ele achava que era impossível. As coisas que Deus nos promete não são coisas fáceis, são coisas impossíveis. Mas diga: Deus é Deus dos impossíveis. O que Deus promete não tem lógica, não tem sentido, e nós não temos capacidade humana para adquirir. Se você é uma pessoa de fé, você vai ter coisas na sua vida que você vai conquistar sem ter condições, para você dizer assim um dia: ó, eu conquistei isso pela fé. Esse apartamento, esse carro, essa empresa, esse comércio, começou sem condição nenhuma, mas foi minha fé que trouxe isso. Se você é uma pessoa de fé, você vai ter condições de conquistar coisas sem recursos, porque Deus vai te dar essa ousadia, essa coragem para você conquistar, se você é de fé. Amém? Se você é uma pessoa de fé, você vai chegar onde você quer e nada te para. Se você é uma pessoa de fé, fé inteligente, fé na palavra de Deus, você vai saber dividir as coisas, para que o sentimento não te atrapalhe, e você não traga pessoas para dentro dos seus negócios, que vão te dar prejuízo, que vão te prejudicar. Então você vai ter coragem para afastar quem tem que afastar, e coragem para trazer quem você tem que trazer. Abraão, num momento difícil, cedeu. Ele cedeu. Ele começou bem, no meio do caminho passou um momento difícil. Quando Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, ele saiu logo. Vê se você sai logo desse desânimo, vê se você sai logo dessa depressão, desse vício.
desse medo, desse conflito. Vê se você sai logo dessa fraqueza. Vê se você para de deixar essas coisas na mão dos outros. Vê se você toma as rédeas da situação e encara logo o que você tem que encarar com Deus, porque com Deus vai dar certo. Eu sei de uma coisa: quem está prometendo para você não é o bispo Jadson. Quem está te prometendo é Deus. E na hora da dificuldade, lembre que quem promete, cumpre. Porque Deus promete e cumpre. Nasceu ou não nasceu Isaac? Ó Sara, ó Sara grávida. E Abraão olhando Sara grávida. Daqui a pouco nasce. E está a criança brincando. Deve ter gente que falou assim: é seu neto? Não, não é meu filho. Eu quero ver o momento chegar. Você trabalha aqui? Não, não é meu. É meu, Deus me deu. Era impossível, mas Deus tornou possível, porque Deus não brinca com a nossa fé. Ele é Deus de promessas, Ele cumpre quando você sabe esperar, quando você confia até o fim. Nasceu Isaac, fica em pé e diga: vai nascer meu Isaac. Fala forte: vai nascer meu Isaac. Vai nascer minha vitória. Escute uma coisa, por favor. É muito fácil, na hora de dar o testemunho. Na hora de dar o testemunho é muito fácil, é muito gostoso, porque já aconteceu. Mas no processo até acontecer, se manter firme na fé, não é para qualquer um não. Muita gente perde a fé, quando não podia perder a fé. Bispo, mas eu estou em conflitos. Abraão também teve. Teve um momento que ele pensou: será que vai nascer mesmo? Será que eu vou ser pai de um filho com Sara mesmo? E eu sei que às vezes bate esse pensamento: será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou sair dessa situação mesmo? Será que eu vou conseguir resolver esse problema mesmo? Tem horas que vem uma pressão para você ceder e voltar para a mão da agiota mesmo, e voltar para os empréstimos de novo mesmo, e começar a vender tudo que você tem barato. Não ceda a pressão, porque Deus vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Olhe para Abraão. Fraquejou, tomou as rédeas da situação e seguiu em frente, superou tudo, mas chegou a Canaã, foi pai de numerosas nações, e hoje não para de nascer filho de Abraão. Espero que você seja um. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe. Tiago 4,13. Que Deus abra o seu entendimento, nosso, e fale conosco agora. Ei agora vós, que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois, fala alto, desvanece. Em lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Eu não sei se vocês acompanharam, mas saiu uma notícia que alguns homens foram pescar lá em Manaus, e ontem um avião sofreu um acidente e morreram todos. Eu recebi hoje o vídeo deles, eu não sei se você assistiu, comemorando a pescaria que eles iam fazer. Só que eles não sabiam que aquela viagem era a última. Você sabe quantas pessoas já viveram nesse mundo? 117 bilhões de seres humanos.
Tem 8 bilhões vivos, 117 bilhões já viveram nesse mundo. Mas a maioria vive como se esse dia da morte nunca fosse chegar. E chega. Chega para mim, chega para você. 117 bilhões. Você acha que a maioria está onde? No céu? Não. Jesus disse que a porta é estreita e poucos entram por ela. Porque para entrar por ela, tem que abrir mão da sua vida, da sua vontade. Eles imaginavam tudo, menos que aquele dia seria o dia da morte deles. A hora que Deus falar é sua hora, acabou. Eu não sei quando isso vai acontecer. Nós ficamos preocupados quando vemos as pessoas preocupadas só com bênçãos. Quantas bênçãos Deus já te deu? Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas reuniões você já assistiu? Você sabia que está cheio de pessoas lá no inferno que já assistiram reuniões como essa? Aonde foi falada a verdade, mas elas não abraçaram a salvação? Se você está pensando que o seu maior problema é financeiro, é familiar, é saúde, você está enganado. Seu maior problema é você não ter certeza da salvação. Porque se você morrer sem salvação, você vai direto para o inferno e você vai ser do mal a vida inteira. E seu pai, sua mãe, missa, reza, ninguém vai poder fazer nada por você, nada. Agora você entende porque Jesus disse: juntai tesouro aonde? No céu. Por quê? Porque na terra o ladrão rouba e o ferrugem corrói. Quem já foi assaltado aqui? Um dia já roubaram o seu celular, já roubaram alguma coisa sua? Faz assim. Não todo mundo não, só quem foi assaltado. Faz assim ó, com a mão. Ah, foi? É chato, né? É horrível, né? Sim ou não? É horrível. Mas o diabo quer roubar sua fé. O diabo quer roubar sua alma. Ele não quer roubar seu celular. As coisas que não roubam, o tempo deteriora. Você deve ter uma roupa que você fica triste porque ela está velhinha. Talvez aguenta mais umas 2 lavadas só. Você pode ter roupas caras, de marcas. Você pode ter roupas lindas. O que você comprou, adquiriu, conquistou, caro ou barato, vai ficar. Bispo, mas eu gosto muito do meu carro, vai ficar. Bispo, mas eu gosto muito de minha casa, vai ficar. Se você tem 2 casas, pensa comigo, usa inteligência. Você tem 2 casas, uma aqui em São Paulo e uma lá no interior de São Paulo. Ou então lá no litoral de São Paulo, onde você vai uma vez só por ano, mas você fica 11 meses aqui dentro de São Paulo, dentro da sua casa. Mas você vai lá uma vez por ano, passa uma semana, 15 dias. Qual é a casa que tem que ser mais confortável? Qual é a casa que você tem que investir mais? Onde você passa mais tempo. E onde é que você vai passar mais tempo? Aqui ou na eternidade? Então pense na eternidade e invista lá. Aqui, do nascimento à sepultura, passa rápido. Por isso que Jesus foi bem radical. Ele disse o seguinte, se tua mão te faz escandalizar, tropeçar, arranca. É melhor entrar sem mão no céu do que ir para o inferno. É melhor. Por que é melhor, bispo? Porque o inferno é pior do que você imagina. Ele falou, arranca o olho, arranca o pé. Perde pé, perde olho, perde mão, mas não perde alma não, senão você está perdido. Ah, bispo, quer dizer agora que eu tenho que chegar em casa e passar foice na mão? Não, é só tirar a mão do dinheiro sujo. Só tirar a mão da mulher dos outros.
É só tirar os olhos do que não é seu. É só tirar os pés dos lugares que não é para você andar mais. Você já falou sério com seu filho? Você falou assim: filho, eu quero falar sério com você, é sério. A coisa é séria, meu filho. E Jesus quis dizer isso. Por isso que ele foi tão forte. Você arranca a mão, você arranca olho, você arranca pé. Eu imagino as pessoas até se assustando. Mas é só para não deixar a pessoa ir para onde? Para o inferno. Porque Deus não quer você no inferno. Me responda uma coisa. Tudo que você está vendo acontecer no mundo é normal? Nós trabalhamos com isso aqui, ó. Nós trabalhamos com a palavra. Você pode mergulhar de cabeça aqui, que você cai de pé. O mundo está desmoronando e você está vendo. Mas essa palavra aqui está se cumprindo. Passa céu, passa terra, mas essa palavra aqui tem que se cumprir. Sim ou não? Você está vendo. Você viu essa semana 2 barragens estourarem, uma tempestade engoliu 15 mil pessoas na Líbia. 15 mil. Parece que ontem acharam 1000 corpos. É uma atrás da outra. É um sinal atrás do outro. Ô bicho, não é a volta de Jesus não. Então é o quê? É o quê que a terra está tremendo? Que cada hora uma coisa pior do que a outra. É o quê? Então me diga o que é. Me convença o que é. A não ser a palavra de Deus se cumprindo. Você conhece a verdade. Hoje é dia da sua entrega ser verdadeira. Hoje é dia de você consumar a sua entrega se batizando. Se você não é batizado, ou se você sabe que você se molhou. Mas não pode ser uma coisa, porque eu estou falando, eu não estou dizendo você tem que se batizar, não. Eu não posso forçar você, tem que brotar, tem que ser natural. Esses dias uma criança fez um desenho meu, e a mãe veio junto com ele e falou: meu filho quer te entregar o desenho. Aí ele falou assim: bispo, olha o desenho, desenhei o senhor, tá bonito? Minha cabeça estava aqui, minha perna estava ali, meu braço do lado de lá, mas eu sei que ele fez de todo, eu não pedi, ele deu, foi o que ele tinha para dar o melhor. Falei: arrebentou, estou tortinho, mas arrebentou. Deu o melhor dele. É aquele filho que pega uma flor, que não vale muita coisa, mas fala: mãe, peguei para a senhora, ninguém pediu. É esse tipo de batismo que Deus quer. É uma coisa que vem a nascer de dentro de você. Eu quero Jesus. Eu vou ser radical. Eu não quero mais o pecado. O que é crer? Crer é você parar de fazer coisa errada. Crer é você começar a obedecer a Deus, a palavra dele. Crer é você falar: se a partir de agora eu vou para o céu, eu vou colocar minha cabeça no céu, eu vou levar minha vida com Deus a sério. Isso é crer. Por isso que ele falou: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Você sabe se seu batismo valeu ou se você se molhou. Quem convive com você sabe quem você é. A Bíblia diz que vão estar 2 na cama, 2. Um será tomado e outro vai ficar. Por quê? Porque tem casais que os 2 não estão bem espiritualmente. Um está lá em cima e outro está lá embaixo, com a cabeça só nas cores desse mundo. Só fala das cores desse mundo. Então vai sumir um, vai ficar o outro. Ai de vocês ficar nesse mundo, porque do jeito que a coisa tá, já está feia. Imagine quando soltarem os piores demônios. Imagine quando começar a grande tribulação. Não vai ter paz em canto nenhum. Bem-aventurado é quem está garantindo a salvação, investindo na salvação. Tem mulheres que falam para o marido: amor, pega para valer. Amor, larga essas amizades. Amor, larga esse vício. E é tão ruim você vir na igreja e tem que lutar por um homem que vem na igreja e não muda, meu Deus. E tem que lutar por uma mulher que está na igreja e não aprende. Eu não aceito você sair daqui como o povo na época de Noé. Não é avisando, não é tentando, não é falando. E eles estão desapercebidos. Daqui a pouco a água veio. Aí já era tarde demais. Eu não posso decidir por você. Nós só podemos pregar.
E nós queremos tanto que as pessoas se entreguem, tanto, a gente fica tão feliz, a gente ganha o dia. Você quer nos ver bobo? É quando uma pessoa se entrega. É quando a pessoa se rende e fala: Senhor, eu quero te servir. Isso deixa a gente bobo. Isso alegra. Esse é o nosso salário. Ver a pessoa se render e falar: Senhor, salva minha alma, não quero mais esse mundo, não. Eu vou colocar um vídeo agora. E o nome desse vídeo é o aviso de Deus. Talvez seja o último para você. Todo dia uma luta para se vencer, para terminar o dia e falar: Senhor, obrigado. Nada do que aconteceu me tirou da tua presença. Tão bacana quando nós vemos as pessoas, anos de igreja e anos fiel a Jesus, sem olhar para ninguém, guardando sua fé. Não olha para ninguém não, viu? A Bíblia diz: ai daquele por onde vem o escândalo, mas ai daquele que se escandalizar também, tá? É olhar para Jesus o tempo inteiro. Não olha para o homem não, se apega com o homem não, hein? É Jesus, tá? É Ele que salva. Apaga as luzes, por favor. Olha para o telão. Somos rodeados de vários tipos de avisos. Certamente, sem perceber, você se deparou com vários hoje. Uma luz, um som, um gesto. Cada um nos apontando que algo está além de seus alarmes. Uma consequência é questão de pouco tempo e até mesmo instantes. Todo aviso desprezado traz uma dor lá na frente. A dor de quem ignorou, mas também a dor de quem tanto alertou. Oi, meu filho. Oi, lindo. Mamãe de Deus, tanto com você, meu filho. Já avisei tanto. Falava tanto com você. Conselho tanto com você. Não conseguia dormir, não conseguia trabalhar. Pensando em você, meu filho. Vai ver uma hora de ver você aqui ensinar, mas já desgraça pra que fizer com você, meu filho. Pelo amor de Deus, meu filho. E aí? E aí, meu filho? O que você disse pra mim agora? Diga! Diga! Tanta prova aqui, olha! Diga, meu filho, o que diga agora? Pelo amor de Deus, amor, que eu falei, meu Deus do céu, eu falei tanto pra tu. Se afasta de amizade ruim. Ramon, amizade é teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe é amigo teu, pô. Eu tô aqui, ó, por tu. Ninguém vem atrás de tu, não. Ninguém. Podemos, com essas cenas, ter uma pequena noção da dor que Deus sente ao ver a humanidade perdida, ignorando suas inúmeras tentativas de salvá-la da perdição eterna. Sim, Deus sofre, e sua dor é infinitamente maior do que todas as nossas. É a dor de quem sabe para onde tem ido a alma da maioria das pessoas no mundo diariamente, de quem tem ouvido seus gritos de tormento no inferno, mesmo depois de sua entrega por elas na cruz. Mas o que o pai pode fazer ou que culpa tem se o filho escolheu o seu caminho? Diz o Senhor: não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Os avisos sobre o fim dos tempos estão gritando, mas parece que as pessoas estão surdas aos apelos de Deus, que tem usado de todos os meios e os seus servos para darem a última chance de salvação a todos que derem ouvidos à sua palavra. Quem sabe, dentro da sua própria casa, Ele tem usado alguém que te ama para te alertar sobre o futuro da sua alma. Faz muito tempo que eu não te vejo na igreja. Eu faço plantão praticamente todo domingo, pai. A vida tá corrida demais, eu trabalho muito. Fica difícil pra mim.
Mas olha, vocês não precisam se preocupar com isso. Deus está sempre comigo, tá? Se deixar a correria da vida te levar, você não vai conseguir dormir, não vai conseguir comer. Faça tempo para Deus. Não se esqueça, filha. Isso sempre vem em primeiro lugar. Mais importante que tudo, filha, que a carreira, que os bens materiais, que a sua situação amorosa. Mais importante é a salvação da sua alma. Mas falando assim, você me assusta. Parece até que o mundo vai acabar amanhã. De certa forma, o mundo acaba todo instante para quem morre. A gente tem que estar preparado. Ou para nossa partida, ou para quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele. É verdade. Ai daqueles que forem deixados para trás, que viveram uma vida de fé só da boca para fora. Será um sofrimento sem fim. Para quem despreza os sinais e alertas, um dia a conta chegará. E o pior de tudo é pagá-la com a própria alma. Depois da morte, não há mais nada o que fazer. E você? Qual atitude tomará diante deste aviso, que pode ser o último da sua vida? Fique em pé no seu lugar. Eu não sei, honestamente, se você de fato quer Deus. Eu não sei. Se você não quer, essa palavra vai se cumprir, você crendo ou não crendo. Mas se você não crer, vai se cumprir negativamente para você. Se você crer, vai se cumprir salvando a sua alma. Pare de brincar com aquilo que pode te condenar. Se você quer Deus, Ele vai te dar o Espírito dEle agora. E com o Espírito dEle, você vai ganhar sua família, vai servir os propósitos de Deus e vai ser útil a Deus de alguma maneira. Quem sabe o Espírito Santo chama alguém aqui para servir a Ele. Feche os seus olhos. Eleve seus pensamentos a Deus. Senhor, às vezes falamos. Mas eu sei que não é por tanto falar. Só o Senhor e mais ninguém pode ajudar essa criatura a entender o quanto é sério esse assunto. Viver nesse mundo sem estar preparado para a eternidade é loucura. Brincar com a alma é loucura. Se apegar às coisas desse mundo é loucura. Abraçar a salvação é a coisa mais inteligente. Tem alguém aqui querendo? O Senhor não prega para cadeiras. O Senhor não está pregando para quem não está aqui. O Senhor sabia que ela ia vir dar ouvidos espirituais. Por mais que ela esteja pela primeira vez, ajude ela. Ela cansou de viver por viver, de conhecer pessoas e se decepcionar com pessoas. Espírito Santo, revela o Salvador para ela agora e possua ela agora. Aleluia. Esse é o Jesus que nós cremos, que se revela para você, que pensa em você, que dá valor a você.
que dá tudo de si. Ele deu o nome dele, ele deu a palavra dele, ele deu o espírito dele. Ele disse igual aquela mãe, aquele pai que fala: senta aqui comigo, meu filho, na cadeira. Ele disse que a gente vai sentar no trono com ele. Ele dá tudo dele. Agora ele quer tudo seu, tudo, toda a sua vida, toda a sua vida, para ter a plenitude dele. Que coisa gloriosa! Se você quiser, se ofereça. Tem que nascer de você, tem que brotar, tem que ser uma oferta voluntária, tem que ser uma coisa espontânea. Não é seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe que tem que te empurrar. Tem que nascer de você. E se você o quer, se entregue a Ele, aí mesmo onde você está, e o adore, e o glorifique, e o exalte do fundo da tua alma, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu que estás assentado no trono, tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, cante, ó alfa, chama Ele, oh vem, Senhor Jesus. E então subiremos, logo vamos estar aí, meu Pai, junto estaremos. Essa hora vai chegar, grande dia, que chegue logo, meu Pai, em que tu virás. Cante, ó alfa, ômega, Cristo, Filho, chama Ele. Senhor Jesus, só vocês bem alto, alfa, ômega, Cristo, Filho, chama Ele, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Adore a Ele, fala para Ele o prazer que você tem de estar na presença dEle, o ame, agradeça a Ele por ter te escolhido, por tanta paciência, misericórdia, compaixão, por te dar equilíbrio, por te proteger, por
te mostrar o caminho da salvação, da vida eterna. Adore o teu Deus. Adore, minha amiga, meu amigo, Ele é digno. Ele sim é digno. Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Ninguém merece, só Ele, porque só Ele deu a vida por nós. Só Ele é o amigo de todas as horas. Só Ele não nos decepciona. Até nós nos decepcionamos com nós mesmos. Tem dias que nós ficamos tristes com nós mesmos. O Senhor nunca nos fez mal. Como eu te deixaria? Te trocaria por quem? O Senhor disse para os discípulos: se quiserem ir, podem ir também. Porque eles acharam o discurso duro. E eles disseram para o Senhor: para onde iremos? Se só o Senhor tem a vida eterna. Você encontrou a vida eterna. Você vai ficar mais um pouco aqui. Não sei se esse pouco são muitos meses, anos, dias. Mas eu sei que você já tem um lugar no céu, porque Ele prometeu a vida eterna. Tenha agora certeza da sua salvação. Tenha certeza, minha amiga, meu amigo. Abrace aí o seu corpo. Abrace. E receba força e certeza que Deus é com você. Que Ele guie cada passo nosso e nos abençoe. Ubukhanya bona busikumeni sami, isandla zakho kwesami. Idolobha lilufifi, sibanjwa nesikhathi sethu. Abukuya, abukukhathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafuendisi. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Kuswakala phakathi, ngizuzwana ngesikhathi. Noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sitante mfuleni, ubukeleza buthula buthambile. Akumhlaba lokhu jikeleza siyatetela. Ulokhu kukhona kathando kuphunyula kumnandi kusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa, uthando singeke salushiya. Izibani zomgwaqo ziyacwebezela, sibonise emehlweni akho. Izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo, ubuhlebe ebusuku. Izimfihlo zabiwe ngokujulile, ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sithina. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Uzwakala phakathi, ngizuzwana ngesikhathi. Noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sitante mfuleni, ubukeleza buthula buthambile. Akumhlaba lokhu jikeleza siyatetela. Ulokhu kukhona kathando kuphunyula kumnandi kusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa.
mateka ngayo nomihlela mehlo wakho abambe ngayo ami kuswakala phakathi umzuzwana ngesikhathi loluthando lulungula phezulu ngempela sintanta mfuleni ukungeleza nothula kuthambile akamhlaba lokujikeleza siyatetela lokhu kukhona kuthando kukunyula kumnanda kusolile izinhliziyo zethu zihlanganiswe.